TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Já assim, é quase um alienígena. Que desgraça. Eu sempre pergunto aqui, ó. Tem pai e mãe aqui, né? Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Já assistiu o Monstros S.A.? Sim ou não? O calanguinho do mal lá. É azul ou é verde ele, meu bem? Ele é tipo camaleão, fica mudando de cor. Que é o mais perverso ali de todos. É o marido gospel. Ah, eu vou divorciar, o corpo dela não tá tão assim. Aí o camarada, ó, vai passando o tempo, o ombro, as costas. É até magrinho, mas é um magro falso, com a barriga de calango, que comeu uns 3 ovos. Ridículo, ridículo. Se veja no espelho e você... Ridículo! Você é ridículo, cara. Aí você vai entender que essa mulher ama você, cara. Não ama você pelo que você aparenta ser, ama você pelo que você é. E é isso que é uma aliança. Porque esse corpo que tu despreza hoje é o corpo que te deu sabores, prazeres, alegria e aquilo que talvez tu mais ama na tua vida. Teus filhos estão embrutecidos. Como que tu vai chegar no céu dizendo, eu abandonei a mulher que me deu sabores, prazeres, alegria e filhos? Comeu comigo pão que o diabo amassou. Comeu comigo o cachorro-quente do Zé, quando eu não tinha dinheiro para um restaurante. Comeu ovo comigo, arroz comigo. E na hora da plenitude financeira que o dom de Deus me deu, eu dou o melhor para a Filisteia e desprezo a mulher da minha mocidade. Como que um cara desse acha que pode entrar no céu? Se no céu só entram homens honrados. O santo mais pecador do céu ainda tem uma ética 1000 vezes mais elevada que a nossa. Eu não matei ninguém e não transei com a mulher de ninguém, mas jamais ousarei chegar lá para sentar na mesa do rei Davi. Chega tremo só de pensar nisso, né? O cara matou um inocente para pegar a mulher dele e ele é mais homem que eu, mais santo que eu, 1 bilhão de vezes. Que mesa a gente vai sentar? Vai sentar na mesa de quem, varão? Ezequiel? Jeremias? Paulo? João Batista? Desonrado em vida, achando que vai ter honra no céu? Porque é essa consciência verdadeiramente evangélica que muda o padrão de um país. Olharem para ti e se envergonharem dos seus pecados. Olharem para que tipo de homem, pai, marido, cidadão, cristão você é e as pessoas se sentirem constrangidas pela beleza da tua santidade, pela beleza do teu compromisso, pela beleza do teu caráter. Meu Deus, um cara está num ambiente complicado como a política e não tem um A para falar. O cara está num ambiente complicado como a da música, não há um A para falar. Eu quero ser como esse cara. Cadê esses crentes? Mas não pode fumar, não pode beber, não pode votar em político de esquerda, não pode usar música gospel, nem ter barba grande, nem tatuagem. Igual um cara hoje. Bloquear é uma ferramenta de saúde emocional nas redes sociais, tá? Eu não me desgasto mais, vou lá e bloqueio. É uma vergonha ter pastores como esse cidadão hoje em dia. Olha aí, todo tatuado. Ah, eu não me desgasto, mas se fosse para eu me desgastar, uma pergunta desnudava a conclusão dele. Eu só sou porque você não quis ser. Só isso já basta. Quem é você mesmo? Porque só me chamou no esgoto porque a elite não quis. Tu tem cara de pastor e não quis ser. Eu não tenho cara de pastor e não queria ser. E o impacto da minha conversão foi num show secular fumando maconha. Foi lá que o Senhor procurou mais um Saulo de Tarso da nova geração.
dizendo bem assim, ó, na minha casa todos querem fracassar. Aí eu tenho que ir lá no campo do inimigo para ter um de culhão para vir fazer o que eu já mandei ser feito. E não estão fazendo. Então, eu tenho culpa de ser salvo? É isso que você está dizendo? Eu tenho culpa de ser pastor? Eu não me salvei, eu não me chamei. É a pior coisa do mundo ser pastor. Mas é um trem que a gente não larga, porque não é nosso. Hoje eu quero sumir dos evangélicos, ir para o meio do mato, comprar um rancho, e não ver mais crente na minha vida. Eu consigo? Não, não consigo, porque ai de mim se não pregar o evangelho, o apóstolo Paulo disse, ai de mim, Anderson, se não pregar. Eu não tenho direito de escolher irmão, a igreja é uma arca fedorenta, com um monte de animal dentro que eu tenho que dar de comer e tirar o cocô para fora. Mas é melhor estar dentro com toda essa bagunça logística, do que fora apodrecendo debaixo do juízo de Deus. Então, é melhor estar dentro nessa bagunça, do que fora morrendo. Mas é triste, porque nós temos a ética mais gloriosa do mundo, gente. O nosso país é dividido em direita e esquerda, hoje o mundo. Parte das pessoas dizendo que é um político de esquerda que vai salvar o social, e os outros dizendo que o político de direita vai salvar o moral. Cadê o sal, gente? A gente tem tudo. O mandamento para cuidar do perdido, do pobre, do órfão, da viúva, é nosso, gente. Não é da esquerda, não. E a moral do mundo não é da direita, não, gente. É dos crentes. Cadê os crentes, só? Cadê o sal? Feita a introdução, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso DNA é esse aqui, ó. Geração eleita, sacerdócio real. O que é o sacerdote? O que ministra na presença de Deus e sai da presença de Deus para ministrar aos homens. Então, se o marido é sacerdote, ele vai para a presença de Deus, serve a Deus, ama a Deus e sai saturado dessa glória para servir quem? A esposa, os filhos, o trabalho, a igreja local, o testemunho dele, entende? Então a gente está fazendo isso? Não, porque a gente não está mais adorando, está idolatrando. Então a gente sai da presença do Senhor, sai de um culto de mãos vazias e não tem nada para dar para ninguém. Aquele que não entrega para Deus, não entrega para ninguém. Se eu quebro com Deus, o que eu posso garantir para Keila? Se eu desonro minha aliança com Deus, eu sou uma bomba relógio. Eu não tenho nada para dar a ela, se eu não entrego a Deus. Eu não tenho nada a dar para vocês se eu não entrego a ela. Se eu não entrego aos meus filhos na mesma qualidade. Eu não queria estar aqui, não. Eu quero estar em casa, gente. Então a gente só sai de casa para amar o próximo. Então a gente só sai para servir o mundo como um empurrão de Deus para que a gente entregue ao mundo aquilo que a gente está entregando em casa. Evangélicos querem ministério por terem uma péssima família. Cristãos querem ministério por terem família debaixo da responsabilidade do reino. Eu estou lutando para ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom cidadão. Aí eu saio de casa para dar na mesma qualidade para vocês. Então eu não estou indo para o ministério para me esconder, como os evangélicos fazem. Eu estou indo para o ministério, como disse John Wesley, eu queimo no secreto e vou a público para que os homens me vejam incendiados. Então eu só tenho ministério para propagar o incêndio e não para me esconder de um casamento que não funciona.
Hoje, meu compromisso ético, principalmente com a minha esposa, é quanto tempo eu fico fora. Então, eu tenho que pagar antes de sair e quando chegar. O tempo que eu fiquei fora, o prazer que essa janela tirou dela. Quantos orgasmos 3 dias de agenda no reino tirou dessa mulher? Então, eu tenho que entregar isso a ela antes de sair ou depois chegar. Esse é o nosso pacto. Por quê? 18 anos. Não é muito tempo, mas é significativo tempo. Eu não vou estar apaixonado por ela se eu não for intencional. Ela não vai estar apaixonada por mim se eu não for intencional. E a gente continua apaixonado. Eu conheço essa mulher 18 vezes melhor do que há 18 anos atrás. Quanto mais o tempo passa, mais a autodescoberta e a descoberta dela se torna mais eficaz em tudo, principalmente no sexo, que hoje, na nossa análise, e a pesquisa provou, é um dos principais problemas da sociedade, inclusive da igreja. Sabe qual que é? Sexo. Porque o evangélico, na religiosidade dele, Deus fez tudo. Na hora do sexo, ligou para o diabo. Não. Deus criou também um sexo. Orgasmo, ejaculação, tesão, prazer, orgasmo múltiplo. Os caras não sabem. Cu de casal, trouxe criança porque quis. O cara evangélico não sabe o que é um clítoris. Para que ele está lá? Para que ele serve? O que é possível se estimulado e bem estimulado? Para que serve a língua, além de fofocar da vida dos outros? Foi dado para isso. Tadinha da minha esposa, como uma boa evangélica, vindo para cá, pegamos o carro lá no aeroporto de Santos Dumont, vindo para cá, e ela, oxe, é mesmo, é? Cantares não é Jesus e a igreja não, é? Não, meu bem, oxe, nunca me ouviu pregar sobre isso, não, não. Olha os evangélicos, não, Cantares de Salomão é Jesus e a igreja. É não, varão, é um livro erótico. Para ensinar os filhos de Deus como o trem é bom. Porque assim, é Cristo e a igreja. Obviamente que toda escritura é sobre Cristo e a igreja. Então tem como aplicar o texto de Cantares na aliança com Cristo. Mas, por exemplo, está lá em Cantares o seguinte, o cremoso e a cremosa sempre falando um ao outro. Do corpo, dos membros do corpo, das genitálias do corpo. Tem um verso lá que diz, os seios de minha amada são como cachos de uva. Deus me livre e guarde de isso ser eu e Cristo. Mesmo que eu ame Jesus, eu não quero esse tipo de conversa com ele como um bom nordestino. E ele também não, que eu sei que ele é macho pra caramba. Então eu vou dizer, Jesus, eu te amo, mas e ele também, eu também. Porque o que a gente faz com uva? O que a gente faz com uva? Tá vendo? A timidez, você é tímido. Por isso o casamento está acabando, você é tímido. E você deveria ser divinamente safado com a sua esposa. Divinamente safada com o seu marido. Mas você tem pudor. Ai, que isso? Uva é para chupar. Chame as coisas pelo nome. Está lá outro versículo. O umbigo de minha amada é como uma taça de vinho que não falta vinho. Aí, às vezes, os coitados, porque eu sei que é falta de ensino, o problema é falta de nutriente. O povo não está nutrido porque os pastores não ensinam. Ensinam a adorar, cantar, não ensinam a viver. Aí os coitadinhos vão lá dizendo, pastor, o meu pastor falou que não pode sexo oral, que a boca é para louvar o Senhor. E tu destrói a boca e o corpo comendo McDonald's e comendo Coca-Cola. Então, não... Sabe? Que loucura! Aí o coitadinho, pode, pastor, fazer sexo oral na esposa? Arão, olha esse versículo aqui. Se eu pegar um pouquinho de vinho, botar no umbigo da Keila, vai derramar. E como um bom crente, eu preciso ser econômico.
Eu não posso desperdiçar. E para não desperdiçar o vinho, o que é que eu vou fazer, varão? Me ajuda aí. Adivinha? Constrói um quadro na tua mente. Eu vou meter a língua, varão. Aí os caras não sabem que a esposa ejacula, esguicha, pelo clítoris. Que orgasmo feminino pode ser com ejaculação, pode não ser. Ela me ajudou bastante, porque a gente é machão demais para ouvir a esposa, né? Mas quando a gente é casado, mas quando a gente está em matrimônio, a gente não tem orgulho. E aí, cremosa, como que é? Aí a primeira coisa que pedi, beijo. Não podia, namorando e queria. Agora pode casado e não quer. Eu não quero beijo só na hora do sexo. Eu quero... Por quê? Geralmente para o homem, sexo começa no sexo. Bora, bora. E a mulher começa no bom dia, 6 da manhã. Então, se eu quero um jardim florido 10 da noite, eu tenho que começar às 6 da manhã. Bom dia no tom certo. Uma trocada de fralda, se a gente tem filho, é afrodisíaco ela ouvir aquele barulho. Porque ela vai dizer bem assim, eu tenho um homem, eu tenho um parceiro, eu tenho um amigo, ele reconhece a minha vulnerabilidade, ele sabe que eu já estou enlouquecendo de tanto trabalho doméstico. Uma louça lavada, ou se não tem, pague. Uma mensagem sem vergonha no meio do dia, do nada. E aí, safada? E ela de volta, e aí, safado? Tô com saudade de você. Chega, uma série de Netflix, se tem jantar, amém, se não tem uma pizza, um hambúrguer aí pelo iFood. E no final do dia entender, os meninos estão dormindo, e agora tá lá, tá na palavra, tá lá em Eclesiastes. Ei, homem, ei, depois do seu trabalho, coma o seu pão, beba o seu vinho, com a mulher da sua mocidade, porque Deus se alegra disso. O sexo Deus criou para ser o presente a um dia cansativo de trabalho. Está lá em 1 Coríntios 7, que a esposa não pode negar o marido e nem o marido a esposa, porque o corpo não é mais um do outro, é dos dois. E só pode ficar sem sexo por propósito de jejum e oração. Rápido, está lá, para que o diabo não vos tente por falta de domínio próprio. Segundo Paulo, domínio próprio é quem quer transar toda hora. Falta de domínio próprio é quem não quer transar. Olha que coisa interessante. Meu marido é descontrolado, minha mulher é descontrolada, quer toda hora. Quer não? É não, você que é. Por exemplo, converse com um nutricionista. Por que a gente precisa deles para alinhar a saúde do nosso corpo? Porque a gente é indisciplinado. Não come o que deve e nem na hora que deve. Então não tem domínio próprio. A pessoa tem que tomar o café 8, toma 11. Falta de domínio próprio. Porque domínio próprio, você vai lutar contra a carne para tomar às 8. Para fazer o lanche às 10, para fazer o almoço ao meio-dia, para fazer um lanche às 15, um lanchinho às 17 e uma refeição final às 19 e 20. É isso que eles vão fazer, principalmente se você tiver em atividade física. Isso é o quê? Domínio próprio. Ah, meu casamento crente está acabando. É isso, não é demônio? É fome de sexo. Porque às vezes até faz ruim. Por isso que a mulher evangélica não gosta de fazer, porque quando faz, o cara é pereba, é ruim. Os pastores não estão ensinando que o assunto é divino, o assunto é espiritual. Olha o que Paulo disse, para que o diabo não os tente. O diabo está interessado, por isso que ele destruiu 500 mil de famílias em 2024, porque o sexo é um dos seus assuntos preferidos. Olha o que o texto que nós lemos diz. A gente é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou propriedade exclusiva para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Virtudes. Não lista do que você não faz.
Percebe que o evangélico ele se congrega pelos atributos de Deus e não pelas virtudes de Deus? Um evangélico não vai para o culto para aprender a amar, não vai para o culto para aprender a perdoar, não vai para o culto para ser melhor cidadão, melhor pessoa, melhor humano. Ele vai para o culto para acessar um atributo de Deus. Por exemplo, onipotência. Deus tem todo o poder. O crente vai para o culto para acessar o poder, para ter uma cura. Onisciência, Deus tem todo o conhecimento prévio das coisas. Aí o evangélico vai para o culto para ter uma profecia. Ou seja, ele congrega pelo atributo, como Jesus falou. Vocês não me seguem por causa da verdade ou porque eu sou filho de Deus? Me seguem porque tem comida no final. Ó, Jesus está dizendo, vocês só me seguem por causa do Bolsa Família. Está aqui, ó, Cristo, Cristo, aleluia. Mas está todo mundo esperando a cesta básica no final. Todo mundo está esperando a merenda, porque se espalhou aí que eu fiz um milagre com um lanche de um menino. Uns peixinhos e uns pães que estavam na lancheira da merenda dele, eu transformei num milagre que eu alimentei dezenas e centenas de milhares de pessoas. Se espalhou e vocês vieram para comer e não para se converterem. Nós somos chamados para apresentar as virtudes. Isso é virtuoso. Hoje, virtuoso para os pastores é um galpão cheio. Virtuoso para o reino é Cabo Frio assistir o marido que você é. O homem que você é, o pai que você é, a mulher que você é, a visionária que você é, a empreendedora que você é, a mulher de caráter que você é, a pessoa incorruptível que você é. O mundo não quer ver que música você canta, varão. Que lixo, cara. Olha, eu fiquei sabendo que você é crente, sou. Tome aqui minha playlist. Concorda comigo que se você for um cristão, é diferente de ser um evangélico. Cristão é um passo à frente, é um upgrade. Aí você administra com responsabilidade a bebida alcoólica. Você está num restaurante com a sua cremosa, bem no cantinho. Você não está num bar, você não está enlouquecido, você não está num estádio devaneado, endemoniado, entende? Você está com a sua cremosa no dia de aniversário do casamento de vocês. Bem no cantinho de um restaurante, só na manha. Só vocês dois comendo uma boa massa, um bom filé e uma taça de vinho ali, os dois. Aí vai passando um incircunciso, que não é da igreja, que não nasceu de novo, que não é cristão, e ele vai parar na ousadia de dizer bem assim, vocês não são crente? Olha que lixo de recado a gente mandou para a sociedade, o cara que não nasceu de novo, quer ensinar o crente a como ser crente. Porque a gente disse para a sociedade que ser crente era isso, não fumar e não beber. Aí a sociedade cobra um crente naquilo que não é santidade. Sendo que o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Vinho, tá? Foi suco de uva não, vinho. Se é para falar de infantilidade, vamos rasgar o verbo, né? A nossa ceia é uma fake news, você sabia? A nossa ceia é uma das maiores fraudes da história da igreja. Se os apóstolos, no século I da igreja, olhassem para o século XXI e falaram, rapaz, foi isso que fizeram com a ceia, foi? Foi. Pois não foi? Os miseráveis sofrem na semana da ceia para investigar, analisar a si mesmo, para poder comer um pão que eles compraram na padaria e tomar um copinho miserável de suco Del Valle. Os apóstolos estão se revirando no túmulo. Porque para eles a ceia não é essa ceinha miserável nossa. Era, aspas, um café da manhã antes do culto, ou um almoço depois do culto, ou um jantar depois do culto, que era chamada de a festa do ágape, a festa do amor. É só ler 1 Coríntios 11 todo. Porque só ler no dia da ceia examine, pois, o homem a si mesmo e coma. Só um verso. Tem que ler tudo para entender. Porque Paulo vai dizer bem assim, ó, agora passarei a vos falar de algo que eu não vos aprovo, vos reprovo.
congregais para pior e não para melhor. Fiquei sabendo que entre vós há quem passe fome e há quem se embriague, e vocês dizem que é ceia do Senhor. Então era isso, a festa do ágape, cada um levava o pratinho. E quem era bala na agulha levava o barril de vinho. Aí montavam uma mesona, lá a grande família, e o apóstolo ia pregar. Enquanto pregava, a diaconia preparava a mesa. Quando o culto acabava, todo mundo ia para a mesa. E Paulo está questionando, em 1 Coríntios 11, não é se você masturbou na semana. Não é o pecado circunstancial. Não é o pecado que você cometeu naqueles dias. É o pecado que você está cometendo em vida. Ao ponto que você bebe para se embriagar e você não teve sensibilidade de incluir o irmão que você sabe que é pobre e vai para o culto também para comer a única refeição do dia. Como tem crianças que vão para a escola e a merenda é a única refeição do dia. Paulo está questionando assim, vocês estão celebrando vida e continuam mortos? Comendo e bebendo a própria condenação? Porque se vocês entendessem ceia, vocês entendiam o motivo que o corpo foi moído. E o sangue foi derramado. Por nós. Ou seja, não há singular na fé cristã. A fé cristã é uma fé plural. Eu tenho sensibilidade no Espírito Santo para dar acesso aos vulneráveis. Então, se eu consigo levar o barril de vinho, eu sei quem é pobre na minha paróquia. Eu sei, como irmão, como diácono ou pastor, quem está sofrendo naquela congregação. Então, é meu dever cristão, com todo carinho, não falando da pobreza do irmão, mas querido irmão, que bom que você está aqui, sente com minha família aqui, com sensibilidade para não envergonhar ele, eu peço com outras palavras para ele sentar perto de mim, porque eu sei que ele está sofrendo. Ei, sente perto de mim, você vai ser o primeiro a comer. Esse é o recado que eu estou mandando para ele. O Senhor não chamou a gente para comer o pão do padeiro, nem o suco da Del Valle. Porque assim, vamos voltar ao cigarro? Ô irmão, é pecado porque você está destruindo a saúde, disse o irmão Miss Universo. Quantos pastores obesos aí, sem cuidar da própria saúde? Se a questão é saúde, não use esse argumento, porque eu vou contra-atacar. Os enlatados que a gente come, a gente está morrendo. O hambúrguer, pizza, refrigerante, a ceia, do jeito que a gente celebra, está nos matando. Você sabia disso? Você sabia que um dos maiores inimigos do corpo humano e da saúde humana é o açúcar? Quem sabia disso? Todo carboidrato ruim vira açúcar. Macarrão vira açúcar, arroz vira açúcar. Eu, quando fui para o meu primeiro nutricionista, ele falou que o meu corpo estava em depressão. Eu dei um pulo igual qualquer religioso. Está repreendido. Você está em depressão. Eu falei, está amarrado. Ô glória! Demanda. Não é tua mente, não é teu cérebro, é teu corpo. Vai morrer. Mandou fazer os exames. Meu amigo, um magro falso. Tanto de gordura localizada nos meus órgãos interiores, dizendo assim, continue. Como um bom pastor, continue o caminho de morte. É isso aí, onde o seu corpo substitui endorfina, dopamina, serotonina pela adrenalina. Continue. Daqui a pouco a gente lhe enterra. Aí eu vou dizer que o irmão do cigarro está destruindo a saúde dele e eu estou destruindo a minha. Por favor, mude o argumento. E por que a nossa ceia também é uma fraude? Porque é Del Valle. Dê um Google para você ver que eu não estou blefando. 1 litro do Del Valle da ceia tem 10 vezes mais açúcar que 2 litros de Coca-Cola. É mais saudável a Coca do que o suco Del Valle. Então a gente está celebrando a vida de Jesus na ceia, morrendo. É mais saudável para os adultos o copinho do Del Valle ser vinho mesmo, vinho original. Mais saudável. Paulo disse a Timóteo, não beba só água não, beba um pouco de vinho. Entende? Como que a gente vai chegar a um lugar de plenitude, sendo que toda a nossa fé está fraudulenta? Em quase todos os assuntos. Porque, vamos lá, entrando nesse assunto de berçário que é o álcool.
Onde que tem um versículo não bebereis? Só tem um que você usa para tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O versículo mal usado pelos evangelhos, sim ou não? Me dê um versículo na Bíblia, não bebereis. Eu volto a dizer, eu não quero que você beba, eu só quero que você não seja mais idiota. Não confunda o que eu estou dizendo. Eu não quero que você saia daqui se autorizando a beber. Pelo contrário, eu quero que você tenha repulsa ao álcool. Mas eu pergunto para você, se a santidade começa na verdade, onde está o versículo não bebereis? Não tem. Qual que tem? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Entre a Bíblia não proibir e o embriagar, existe aquilo que o evangélico não quer como um bom religioso. O que ele não quer? Responsabilidade. A Bíblia não proibiu beber. Como ela não proíbe um monte de outras coisas. Você quer se responsabilizar? Não. Você quer uma cartilha, um cardápio pronto. Por exemplo, grandes homens de Deus deram bons conselhos sobre o álcool. Chesterton, um teólogo católico, disse: nunca beba por estar triste. Se for beber, só beba se estiver feliz. Porque a tristeza vai nos chamar para abismos piores que aquele motivo que nos levou à bebida. O filho passou na faculdade, é Natal, está entre amigos, ambiente seguro, não é no bar, é em casa. Se passar do limite, caiu no teu sofá, é outro universo. Está entre amigos, passou do limite, não vai dirigir. É disso aqui que eu estou falando, entende? Então, assim, nós pastores não liberamos vocês por saber que a maioria de vocês são irresponsáveis. Então a gente espiritualiza para vocês terem medo de alguns assuntos, porque a gente sabe que o religioso é irresponsável. Ele não quer assumir responsabilidade com nada. Voltando ao dizimista do alface, que eu não concluí. É lei. Salmos 23 não é. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jeremias capítulo 29. Eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é lei. Interessante, né? Para o cristão religioso, o evangélico religioso, lei só é quando é obrigação, dever. Quando é promessa, não é lei. Já percebeu, né? Aí eu sempre digo o seguinte, não está discutindo Bíblia porque quer ser melhor. Está discutindo Bíblia porque quer ser pior. Que coração é esse que eu citei? Cada um contribua segundo propor no coração. O coração que Jesus refez, o coração onde Cristo governa, porque reino de Deus não é apenas um lugar geográfico. O reino de Deus, palavra grega basileia, é a extensão do exercício da autoridade de um rei. Então, quando a Bíblia fala de reino de Deus, não está falando simplesmente de um lugar. Está falando sobre o exercício da autoridade de Jesus governando você. Você é propriedade de Jesus. E quando você entende isso, você entende que você tem um dever com Deus. Você tem um dever com a igreja. Você tem um dever com o mundo. Você tem um dever com a sociedade. Você é devedor. Você não está aqui só para bônus. Você está aqui também para ônus. Mas o religioso eu quero tudo. Sem a responsabilidade de oferecer nada. Se eu entender que eu sou propriedade do Senhor, como eu vou me embriagar? Se eu entender que eu sou propriedade, eu caminho em progresso para errar menos, pecar menos. Quanto mais os anos passam, mais como um vinho velho eu vou sofisticando.
eu peco menos, eu erro menos, e eu vou aprimorando mais quem eu sou, meu caráter, meu sexo conjugal, meu testemunho público. As pessoas, né, quem me segue aqui, pastor virou padre, está com gola clerical. Aí eu postei ontem dando uma aula, né? Não, a gola clerical começa com os pastores protestantes. Os padres só adotaram no Segundo Concílio do Vaticano em 1946. Então a gola clerical do padre, na verdade, pertence aos pastores. E por que você adotou, pastor Anderson? Para presentear mais a Jesus. Entenda agora, o meu dever de santidade não é não fumar, não beber, é meu dever. Agora eu estou com mais fome e sede de entregar mais ao meu Cristo, porque Ele quer vidas, Ele quer conversões, salvação, e eu tenho um dever público. O que eu não falei, eu estou falando agora a primeira vez. Por que você está usando a gola clerical? Como um símbolo público de fé. Porque é difícil a sociedade crer que eu sou um homem sagrado. Então eu já entrego à sociedade uma interrogação. Rapaz, o camarada com a cabeça tatuada, com a glória, uma gola, uma vestimenta sacerdotal. Se é padre, aí já comecei, já ganhei. Já entro em vantagem. Já preguei nos 40 países. Muitas fronteiras me param e fica ali, ó, principalmente Inglaterra e Estados Unidos. 1 hora. Agora Inglaterra liberou a minha entrada de maneira full até 2027. Não preciso mais parar na polícia. Só chegar, apresentar meu passaporte e passar direto. Mas eles me pentelhavam. A penúltima vez que eu fui, que a última foi mês passado com meu filho, a última foi quando me liberaram, eu falo, vou te liberar, mas você não tem cara de pastor. Aí, por exemplo, já facilito, chego de gola clerical. E graças a Deus, né, meu filho foi comigo, essa viagem missionária nossa para a Europa, e, cara, foi coisas tão gloriosas com as polícias. Aí eu falei bem assim, eu quero melhorar isso. E uma vestimenta sacerdotal vai me ajudar bastante. Aí quando foi descendo em Portugal, não sei se você já fez viagem internacional, mas é tão constrangedora esse tipo de abordagem da polícia de fronteira. Te dá o sentimento que você é um criminoso. É muito ruim. Me machucava bastante, sabe? Tipo, por que eles estão me parando? Toda vez um avião lotado, aí quem só para? Eu. Falei, isso cansa, né? Aí comecei a orar, Espírito Santo, vai à frente, favor e graça diante do Senhor e dos homens, prepara o ambiente, prepara a pessoa. Então estou descendo com meu filho, Portugal, para ir para a Suíça, num retiro de homens, e orei. Senhor, prepara o ambiente e tal. Aí estou lá, aí uma moça super educada, bom dia, entreguei os passaportes, seu filho, meu filho, tal, não sei o quê. Carimbou, rapidão assim, 30, 40 segundos, plá! E não é assim não, entendeu? O cara crachá, manda pro canto, vem um policial, vem outro, 40 segundos, pá. E ficou com o passaporte, não me entregou. Aí ela, você se incomoda se eu fizer uma pergunta? Aí eu, não, pode fazer. Você é pastor, né? Você falou que é pastor, né? Estou passando aqui, conexão, mas vou para a Suíça pregar a palavra de Deus. Se os evangélicos são as piores pessoas racistas, preconceituosas da sociedade, como que você lida com eles e eles com você, sendo um pastor assim diferente? Se eles são, por natureza, maus e preconceituosos. Uma moça tá, como disse John Stott, né? Ouça o espírito, ouça o mundo. Uma moça está clamando por salvação, mas não encontra o lugar de conexão com os evangélicos. Aí eu respondi para ela, eu disse, fácil, fazendo com que a minha essência seja mais importante que a minha aparência. Ela está aqui atendendo, e a outra policial no guichê, ela... Aí a outra, aqui, eita! Aí meu menino, um sorrisão, sem entender nada, e dizer... Caramba, que
top, né, velho? Meu pai, ó, olha só, porque eu contava as histórias para ele e ele desacreditava, e ele testemunhou ali, e ela, eita! Aí eu falei bem assim, e digo mais, eu falo para os religiosos evangélicos que eu sou uma ovelha negra, eu sei disso, mas eu sou uma ovelha. Aí, cara, ela quase chora, ela, oh, que extraordinário! Aí, cara, eu estava tão desesperado para não parar e ir embora, que eu fui embora. 1 minuto depois eu falo, putz, eu perdi a oportunidade, meu Deus. Meus livros na mochila. Poderia falar, posso orar por você? Ela ia dizer, não, não pode, né? Não podia mesmo, era policial ali, estava trabalhando. Mas era uma deixa para dizer, então lê esse livro. Eu falei, Senhor, isso é santidade. Que o cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. Conclusão dos morávios. Já conheceu esse movimento missionário? Queriam evangelizar um certo grupo de pessoas numa nação de escravos, mas não podiam entrar na cultura, só se fossem escravos. E os irmãos morávios, os primeiros, se venderam como escravos para pregar aos escravos. E os pais chorando ao despedirem eles nos navios. E a frase icônica deles, que virou até música, a Nívia gravou com o pastor Ricardo Robortella, que o cordeiro receba. Mas minha mãe chorando, meu filho não vá. E o filho dizendo, que o cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. Isso é santidade. Não é ter a musiquinha gospel feia. Não é não fumar, não beber, é dizer onde eu posso morrer para mim mesmo, para entregar mais para aquele que é digno. Ele merece que eu seja um marido melhor. Ele merece que a sua esposa tenha prazer, varão. Se o assunto é casamento, deixa eu falar para você qual a sua missão nessa relação matrimonial com a mulher que o Senhor te entregou. A palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que encontrou uma esposa foi agraciado por Deus, varão. Ei, varão! Aquele que encontrou uma esposa foi agraciado pelo Senhor. Você tem um débito com Deus de fazer essa mulher feliz. Ele te deu um jardim para você fecundar. Sabe qual é a tua missão? Acabar o teu sexo e bom sexo. Quando você virar para ir na geladeira pregar a sua água ali, ó, porque você está suado, cansado. Quando você virar, a sua esposa já está roncando. E você parar com o seu copo de água gelado, chorando, adorando, dizendo, louvado seja o nome do nosso Deus, eu estou aprendendo a ser um marido melhor. Isso é adoração. O ronco da sua esposa está dizendo bem assim, ó, que você cuidou do corpo dela, da fisiologia dela, de uma maneira tão extraordinária, que você levou uma mulher cansada, uma mãe cansada, uma esposa cansada, uma trabalhadora cansada, à plenitude do descanso dela. Se isso não é espiritual, porque tá aqui, ó, espiritual, xerequeberê, buru, buru, buru. Aí já sai do culto xingando, brigando no trânsito, gritando com a esposa. Que desgraça de fé é essa, gente? Que fé maluca é essa? Que cai no poder na igreja e nunca levanta no poder para uma vida transformada na vida. Quem tem que amar na igreja? Aqui não tem treta. Olha só, 3 horas aqui. Que treta você teve que resolver? Nenhuma. Mas vai ter que resolver todas as tretas quando esse culto acabar. Então é mais importante para Deus o que vai acontecer lá fora do que aquilo que está acontecendo aqui dentro. Se você está cheio do Espírito para orar em línguas na igreja, esse mesma plenitude do Espírito para orar em língua, você vai usar essa língua bem usada quando você chegar em casa. Isso é espiritual, irmão. Por quê? Esposa que dá bom sexo para o marido e marido que dá bom sexo para a esposa protegeu o cônjuge. Prazer bem dado é proteção, é imunizante. Quem está com fome, até o amargo é doce, a Bíblia diz. Mas quem está satisfeito pisa o favo de mel. Tenta oferecer uma mulher no trabalho, no mundo, para um homem saciado, ele vai desprezar. Tente oferecer um Brad Pitt para uma mulher saciada, ela não vai. Eu estou saciado, eu já refleti sobre isso. Olha que coisa interessante.
Não tem aqueles momentos do café, do suco, do açaí, que você fica, e se, e se? Aí, numa dessas, eu falei bem assim, se Deus me desse a chance de nascer de novo e eu escolhesse se eu queria ser eu de novo, o Brad Pitt, o Ronaldinho, o Cavill, e eu cheguei a uma plena conclusão que eu queria ser eu de novo, porque eu me amo. Eu me basto, eu me completo em Cristo. Não, Anderson, eu estou te dando a chance de nascer Brad Pitt. Não. Eu gosto da minha lataria, sabe? Eu sei que eu não sou lá essas coisas, mas eu me gosto. Eu olho e falo, eu gosto disso aqui. Eu gosto dessa cara de pão. Ela disse ontem na praia, o povo não te diz, mas o povo me diz que tem medo de você. Aí eu falei, não sei que medo é esse, só esculhambação, desrespeito, não estou vendo ninguém com medo de mim. Só me xinga, me maltrata nas redes sociais e por aí vai. Estou querendo encontrar essa pessoa que tem medo. Mas eu gosto do que eu vejo, sabe? Eu gosto. Ah, cheio de tatuagem, se é um tempo preto e branco, eu sou um tempo colorido e vai ter que me engolir. É isso, pô. Uma alma saciada pela verdade do reino. Aleluia. Gerando alguém completo. Olha só, crente que está idolatrando político, está dizendo que está vazio. Eu voto, mas eu não devoto. Eu voto, tenho que votar certo, tenho que votar em supostamente aquele que defende os valores, ponto final. Você só tem meu voto, não tem meu coração, porque o meu coração já está preenchido, meu coração já tem dono. E é assim com tudo. Porque a gente só pode dar aquilo que tem, varão. Se você estiver vazio de Jesus, você não tem nada a oferecer. Agora, se você estiver cheio da palavra, cheio de Jesus, você vai pagar a todo mundo o que você deve. Eu devo à minha esposa amor, eu devo à minha mãe não amor, honra. Eu devo aos meus filhos criá-los nos caminhos, não irritá-los, mas a Bíblia não manda eu amá-los. Olha que doideira, um homem maduro entende isso. A Bíblia não manda eu amar minha mãe, manda eu honrar. A Bíblia não manda eu amar meus filhos, manda eu educá-los no caminho, não o caminho, no. O no é o pai já está no caminho dizendo, vem. E não irritá-los. Amor eu só devo a ela. Então assim, ó, tô completo. Por isso eu vou fazer aquilo que a Bíblia me ordena fazer. E não aquilo que eu estou tintindo. Os caras tente. Não, amor só de mãe, mulher qualquer uma. Não, varão. Você está indo para a experiência e não para a palavra. Percebeu que as nossas más experiências estão nos afastando do fundamento? Um monte de crente ferido, enganado, iludido pela teologia da prosperidade, desistindo dos fundamentos bíblicos sobre os assuntos. É igual uma pessoa que foi ferida por um adultério. Ela diz, eu me relaciono, mas sem compromisso, porque me decepcionei. Então hoje o crente é crente pela experiência e não mais pela palavra. O que eu acho, o que eu sinto, o que eu experimentei e não o que está escrito. Voltando ao álcool. A gente é contra o álcool e o argumento sempre é porque meu pai foi alcoólatra. O que tem a ver uma coisa com a outra. A doutrina não é a infantilidade do seu pai, do seu avô, nem a sua. A doutrina é a palavra. Eu não posso, assim, sei lá, o seu pai não lidou com álcool e o irmão não lida com comida. Eu vou ter que fechar todos os supermercados? Então a gente tem que amadurecer. Queremos famílias melhores? Casamentos melhores? Temos que amadurecer. E a gente não amadurece no tô tintindo. Eu acho. A gente amadurece no está escrito. Assim diz o Senhor. Então a Bíblia diz que eu não devo amar minha mãe. A Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa. Então olha só, aqui a dica. Quer ser um marido melhor? Quero.
Pare de amar sua mãe. Honre sua mãe. Seu dever de amor é a esposa. Sua mãe vai morrer. Você não vai ter mãe quando você tiver 70 anos, mas você pode ter esposa. Você não vai ter filho morando com você quando você tiver 70 anos. Filhos são enviados, pais morrem. E Deus deu o marido para você, mulher, e deu a mulher para você, marido, para dividir todos os dias da sua vida com você. E como que esse casamento vai ser pleno se você quebra o mandamento? Não vai. Para a gente encerrar, deixa eu só achar o texto aqui. Aí os crentes querem o resultado certo com o princípio errado. Mateus 5,13, o texto que prova que os evangélicos são inúteis. Os evangélicos brasileiros são inúteis. 74 milhões não mudaram a equação moral de uma nação. Pelo contrário, a gente produz o fenômeno nos homens, que eu chamo de geração Neymar. Buscam a prosperidade financeira, conseguem, querem os privilégios de um homem, mas com o comportamento de um menino, e se engravidar uma mulher numa aventura, tem dinheiro para pagar a pensão. Esse é o padrão da masculinidade brasileira. Eu quero o privilégio de um homem, sem a responsabilidade de ser um. Aí Mark Driscoll, um pastor americano, disse justamente isso. Homens, meninos, quando se casam, não se tornam homens, destroem mulheres. Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou se perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos começar pelo final, para você entender melhor. Jesus, vocês são a luz do mundo. Trazendo para uma linguagem de hoje, vocês são o farol do carro. O farol fica onde no carro? Na frente, certo? A lanterna fica onde? Quem é o evangélico hoje? É o que é conhecido na hora que freia. Freou, lanterna, vermelho. Hoje o evangélico é aquele que é conhecido por aquilo que proíbe, não por aquilo que vive. Ah, eu sei que você é contra o casamento gay, mas cadê a santidade do seu casamento hétero? Então. O gay está indo para o inferno, vocês dizem. Mas o marido evangélico que trai a esposa, consome pornografia, tem evangélico que tem Tinder. Está indo para que céu? Eu brinco, né? Eu discipulei um cadeirante que tinha 5, a esposa e 5 amantes. Aí eu falei, se esse filho de Kenga andasse. Crente, evangélico, numa cadeira de roda. Falei, rapaz, que bexiga é essa? Mas, olha só, o gay vai para o inferno. O irmão é garanhão. Quem é o cristão? O farol. Se a gente não acender o farol, a sociedade não tem parâmetro para onde deve ir. Você é a melhor pessoa da sua sociedade. Você é a melhor pessoa da sua igreja, do seu bairro,
do seu estado. Comece por meio dessa ilusão. Você não é, mas se comporta como se fosse. Eu sou a luz do mundo. Se eu não brilhar, as pessoas não sabem como caminhar. Elas só vão saber caminhar quando olharem para mim. Eu sou o padrão que elas precisam imitar. Mas olha só, o primeiro verso. Vocês são o sal da terra. Mas se esse sal perder o sabor, como pode restaurar ele o sabor? Ele só serve para ser jogado fora e pisado. Aqui eu encerro falando sobre o orgulho evangélico. O evangélico é orgulhoso, altivo, prepotente, detentor de Deus. Deus não pode salvar quem ele quer. Por exemplo, tem evangélico zangado que eu sou pastor. Meu Deus, assim, não é coisa nova. Não fique tão triste assim. Religioso sempre foi escroto. Essa que é a verdade. Olha o filho pródigo mais perdido que o filho pródigo perdido. Olha o erro dos tradutores bíblicos. Focou a parábola no filho comunista e deixou passar despercebido o filho conservador. A parábola ali não é sobre os filhos. A palavra é sobre Deus, o Pai. Que o pai tem filho conservador, cretino, e tem filho comunista, libertino, mas o pai é o mesmo dizendo, eu estou aqui. Pelo menos o de esquerda se divertiu. Pegou a herança do pai vivo, se prostituiu, se destruiu. No dia que acabou tudo, está escrito na palavra, caindo em si, lembrou que o pai era bom. É isso aqui, quando você chega no fundo do poço, porque às vezes é melhor pecar com honestidade do que ser um santo fake news. Às vezes é melhor pecar com verdade para desgraçar logo a sua vida, chegar no fundo do poço e não dá mais para cavar, ou você pede ajuda para alguém jogar uma corda, ou vão jogar terra no poço para te enterrar lá vivo. Esse que foi, clamou a misericórdia do Pai, porque sabia que até funcionários e escravos eram tratados com dignidade. Porém, o filho conservador, bolsonarista, dizimista fiel, que não faltava uma escala na igreja, voltando do trabalho, viu o barulho de festividade e perguntou para o funcionário do pai, que barulho é esse? Uma festa para o teu irmão que estava morto e ressuscitou. E o teu pai está tão feliz que mandou fazer uma festa. Está escrito na tua Bíblia, que tu não lê. E o coração dele se encheu de ira. Gente, que cristão fica irado porque o pai perdoou? Então tem perigos em ser esse que foi, mas tem perigos muito mais agressivos com aquele que acha que é santo. E não é. Aquele que foi não é santo, mas aquele que ficou é um falso santo. Comparando os dois, o que é pior, o que é melhor? Aí o pai diz assim, meu filho, eu estou surpreso porque tudo que eu tenho é teu. O pai afirma que aquele cretino é filho. É filho o que se quebrou todo e é filho o hipócrita. Porque é graça. Ninguém merece ser salvo. É graça imerecida. Aí esses evangélicos, falsos santos, que pegaram no conservadorismo um verniz para a sua hipocrisia, o político conservador entendeu que é fácil iludir um evangélico. É só falar frase de efeito de Deus, moralidade e família. E eles escondem cemitérios vivos debaixo desses slogans. É fácil. Só falar Deus acima de tudo, família tradicional, e eles se rendem. Aí esses evangélicos dizem, a igreja está sendo perseguida, a esquerda quer destruir, bababá, bababá. Primeira pergunta, se os gays deixarem de existir, você abandona a sua amante? Segunda pergunta,
Se os gays deixassem de existir, você abandona a pornografia? Terceira pergunta, se não existisse movimento gay, você se tornaria um marido melhor, um marido fiel, um marido frutífero? Então percebeu que uma coisa não tem nada a ver com a outra? O pecado do gay não interfere em nada na ausência de santidade na sua vida. O pecado do gay ele paga sozinho e a sua falta de santidade você também vai pagar, na mesma moeda. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É o que diz a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Hebreus. Punir o pecado dos outros não te inocenta. Punir o pecado dos outros não te torna santo. Eles estão destruindo o conceito de família. Mas quem está destruindo a família na prática? Quem adultera, quem agride, quem trai, quem não cuida, quem não ama, quem não perdoa. Eles estão destruindo o nome da família e nós podemos estar destruindo a família de fato e de verdade através do nosso comportamento. De omissão ou de ação. Aí eu discordo de você quando você diz que a igreja é perseguida por esses movimentos ideológicos. A igreja do Senhor Jesus Cristo na Coreia e na China, nos próximos anos, serão as maiores igrejas do mundo. E essas igrejas não têm galpão para reunir, lá não tem o lugar igreja, só tem crente igreja. E hoje são já a maior igreja do mundo. Eles são perseguidos. As igrejas nos países islâmicos são perseguidos. Nós somos perseguidos de maneira oposta. Lá os inimigos são externos. Aqui os inimigos são internos. Destrói a gente de dentro para fora. Como eu falei, assim, os evangélicos estão destruindo o testemunho da igreja. O gospel está destruindo a igreja ao falsificar a adoração. Os conservadores estão destruindo a igreja ao confundir moral com santidade. Então, o que a gente chama de perseguição nada mais é a verdade do texto. Se o sal perder o sabor, serve para quê? Para nada. Jogue fora e os homens vão pisar. Então, lá fora, estão perseguindo os nossos irmãos porque eles se parecem com Jesus. No Brasil é o oposto. A gente é perseguido por ausência de semelhança. Lá eles são mortos porque se parecem. Aqui estão nos matando aos poucos, porque não nos parecemos. Você quer um exemplo? Receita Federal em 2011, 2012 falou que a igreja arrecadou 21 bilhões de reais no ano com dízimo e oferta. Uma agência missionária fez uma pesquisa de quanto de investimento em projeto social e missões foi feita naquele ano e descobriram que somente 96 milhões. O dízimo de 21 bilhões, 2 bilhões e 100 milhões de reais seria o dízimo. A agência missionária disse que 96 milhões, menos de 1% da arrecadação da natureza da igreja. Por que a igreja arrecada? Para plantar a igreja, fazer missões e cuidar de gente vulnerável. E manter obreiros em tempo integral. Ela investe no motivo de sua existência menos de 1% de sua arrecadação anual. Aí a gente diz que a esquerda nos persegue. A gente é inútil. A gente está sendo pisado como um sal que não é sal. Ah, então por que a gente é 74 milhões de evangélicos no Brasil? Porque a gente tem uma música maravilhosa. O mundo entendeu que a gente é um ambiente saudável, que dá para criar os filhos, e a gente tem uma música top. Os melhores músicos estão na igreja. É um networking animal para empreendedores. O cara vende carro. Oi, uma igreja com 1.000 membros, qual a possibilidade dele vender 10 carros num semestre para os irmãos na fé? Então, virou um lugar top.
Então, hoje, a sociedade brasileira gosta da igreja. A pergunta é se os igrejados nasceram de novo. Qual é a tragédia hoje? Estamos igrejados sem novo nascimento. O Neymar come todo mundo, faz o que ele quer, como bom evangélico ele vai no culto. Que pastor profetiza contra ele, dizendo que ele é cidadão honorário do inferno? Nenhum. Bolsonaro entra num culto e o culto a Deus se interrompe para ovacioná-lo. Que profeta levanta? Levantou um, Eliseu Rodrigues, desse tamanho, parceiro nosso de maçonaria, assembleano, desse tamanho. Você vê ele no vídeo, parece que ele é gigante, desse tamanho. Bate aqui, ó, no meu peito. Vou abraçar ele, ó. Tem um vídeo. Eu abraço ele, ele bate aqui, ó. Reunião de uma assembleia, gigantesca reunião. Quem entra? Bolsonaro. O culto para. Mito, o homem de Deus. Ei! Sente-se! Eu te repreendo em nome de Jesus. Quem rouba a semente da palavra no coração humano é Satanás. Sente-se, suas víboras. Bolsonaro, é uma honra ter a presença do Senhor entre nós. Sente-se para ouvir a palavra. Só assim a gente vai diferenciar evangélico de cristão. E é com qualquer um. Direita, esquerda, centro, a bexiga que for. O povo de Deus é um povo seleto. É um povo diferenciado, é um povo aleluiado, é um povo com uma mente visionária. Não se contenta com pouco, é muito pouco ser conservador, é muito pouco defender slogans, é muito pouco ter o gospel como música santa, é muito pouco. Deus quer tudo. Gente, vamos lá. Eu preciso concluir, senão isso aqui vai até 5 da manhã. 13 apóstolos mudaram o mundo, racharam o mundo no meio e carregam as nações 21 séculos nos ombros deles. A igreja está sendo carregada. 13 apóstolos com o chamado de Saulo de Tarso. 13 homens mudaram o mundo. Todas as nações da terra foram impactadas com o legado desses homens. E o são durante 21 séculos. Sabe quantos apóstolos temos no Brasil? 13 mil. Nós somos uma farsa. Nós somos uma fraude. 13 homens mudaram o mundo. 13 mil não mudam um país. Qual o problema deles, pastor Anderson, na sua opinião? São supóstolos, não apóstolos. Porque não existe apóstolo denominacional. Apóstolo da Igreja Movimento, apóstolo da Assembleia, apóstolo do Mevan. Não existe isso. O apóstolo, se ele existisse, ele é pastor do país. Então ele oferece um padrão ético, comportamental, espiritual, social, familiar para o país. Ele oferece um paradigma para o país. Mas hoje os apóstolos são apóstolos de uma placa. Ou seja, é uma fraude. Porque de uma placa é o pastor. O apóstolo, a placa dele é a nação, as nações. Ele oferece um plano para o país e não para uma placa de igreja. Então não vai dar certo. Desista. A fé evangélica ela é uma fraude. Não tem outro crachá, esse é o crachá que o IBGE dá. Você é evangélico? Sou. Para não ter que dar uma aula de Bíblia e teologia? Sou. Mas no coração você sabe que você não é. Qual o seu CPF? 007, babá. Mas eu não sou o CPF. É isso? Você é evangélico? Sou. Mas aqui dentro, não sou. Aqui dentro eu sou chamado para outra coisa muito mais superior que isso. Os evangélicos não vão te levar a nenhum lugar de triunfo. Escute isso.
eles não vão levar você a nenhum lugar de plenitude. Olha o que as igrejas estão te oferecendo. Todo final de semana, programação de música e pastorzinho novo. Família não vive de festa. Família vive de mesa, de comunhão e de ensino. Pega essas igrejas eventos e veja se tem uma igreja por trás. Não tem uma igreja família. Não tem comunhão, só tem evento. E você gosta. Por quê? O falso profeta é o castigo de Deus ao falso cristão. Estão te dando para comer ilusão? Porque você é iludido, você não é convertido, você é convencido. Todo final de semana, um evento, um pregador. Que igreja vai amadurecer sem ensino? Só festa, só conferência, só congresso, só para encher. Percebeu não, sou? O cabo é falso e tu não entende, sabe? Tu já dizime oferta, mas o camarada faz programações paralelas, campanha, cu de libertação, cu disso, daquilo. Sabe para quê? Para tomar tua grana, cara. Gente, a maior fraude da igreja evangélica, sabe o que é? Culto de libertação e ministério de cura e libertação. Nem sei se aqui tem, pastor, foi mal. É uma fraude. Pastor, como que você tem um culto para libertar quem supostamente Cristo já libertou? Cura interior para uma alma que a cruz curou? Ou seja, estamos lidando com essa fenomenologia de igrejar pessoas sem novo nascimento. 5 anos de igrejamento, estoura que ela não tem caráter, que ela tem vícios, que ele bate na esposa. Aí a gente tem que criar um ministério que liberte quem a porta estreita já deveria ter liberto. Olha que loucura. Cristo é o libertador, aí eu tenho que fazer um ministério de cura interior para libertar o que não está liberto. Sendo que o texto é claro: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga para mim, se isso não é uma fraude, se isso não é uma falsificação, como eu vou fazer um culto de cura e libertação se Cristo e sua cruz, seu sacrifício, já te libertou? Por isso que começa as loucuras evangélicas. A dicotomia sagrada e secular. Música do mundo, música do gospel. Não tem isso, gente. Na cruz de Cristo só tem música ruim e música boa. Essa é a escolha de um crente. Você não quer ser responsável, sabe? O que um Frank Sinatra tem que te ofenda e ofenda a glória de Deus? Nada. Mas o funk proibidão, senta, quica, é indigno. Para o ser humano é indigno para Deus. Então, a escolha, ela é pela beleza, pela estética, pela arte que procede de Deus. A música, aquilo que o mundo produziu de bom é de Deus. O que o mundo produz de ruim é ele mesmo. Por exemplo, pensando em sociedade, o que é melhor para um país? Ter a Anitta ou ter o Renato Russo? Estenda agora a sua cabeça ervilha de feijão. Tamanho de uma ervilhinhazinha religiosa, entendeu? Quando você pensa numa sociedade melhor, o legado do Renato Russo, ele é artístico, pedagógico, terapêutico, didático. Você ouve o Renato e se sente burro. Você tem que ir para os livros. Ou seja, estica teu intelecto. E a Anitta faz o quê? Porcaria nenhuma. Então, qual é o parâmetro de um santo? A música boa e a música ruim. Mas você é religioso e diz, mas ele é gay. Caramba, vamos lá. Eu não ia falar isso não, já queria encerrar. Mas vamos lá. Você já veio para cá. Eu vim de Brasília, então não compensa falar só 1 hora, tem que entregar tudo, né? Para valer a pena a viagem, né? A passagem que a igreja sofridamente tem que desembolsar para pagar. Tudo na vida de um religioso evangélico não é secular.
Só a música. É neurose. Tá aqui o profissional da área, isso é neurose. Deixa eu falar um trem para você que a sua fantasia gospel nunca mostrou para você. Tem um ateu, um satanista, um gay, um trans, uma bexiga de alguém que blasfeme o nome de Deus na linha de produção de tudo aquilo que tu consome. Olha para o teu sapato. Um gay tocou nele. Ou criando, ou fabricando, ou transportando, ou vendendo. Teu carro, tua TV, teu óculos, tua aliança, teu cinto, teu celular, tudo que você consome, na linha de produção tem alguém que ofende a glória de Deus. E você não diz que é secular, você consome tudo sem pudor. Agora a música. Aí vem as loucuras da Sara Shiva, que você aceita. E você tinha que perguntar, Bíblia, onde que está? Não, porque as ondas sonoras entram na mente humana. Eu falei, onde que está na Bíblia que tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, só, santo e endemoniado? Porque a bexiga do crente, ele não gosta do simples. Ele quer complicar o simples. Tem gay em tudo, trans em tudo, ateu em tudo que é lugar, tocando tudo que o crente consome. Ontem fui atendido no restaurante por gay, garçom gay, chefe gay, sabe? Estão em todo lugar. E nada te ofende como secular. Agora a música, porque no seu... Evangélico é um ser a ser estudado. Se botasse a maioria dos evangélicos para os psiquiatras atenderem, alguns saíam direto para o manicômio. Porque a gente não pode dizer nem que é loucura, porque eles chamam de Espírito Santo, já percebeu? Você chega para enquadrar o irmão dizendo, ó, isso é neurose, eles dizem, xerecantaramanaias. Para ele dizer bem assim, ó, eu estou acima do seu crivo, estou acima do seu critério. Não me critique porque é o Espírito Santo. Secular, só a música, nada mais. Aí eu pergunto para você se o culto é de casais. Na hora da gente cremosar, não tem música gospel para botar. Eu vou botar Fernandinho, é? Eu vou botar Fernanda Brum, Aline Barros. Eu vou botar o quê? Não tem. Por quê? Música do diabo, aí não tem crente criando música boa para a gente namorar. Só tem música ruim, mântrica, a bexiga do worship hoje, música ruim danada. Jesus é digno de ter uma melodia, uma letra, uma estrutura. Aí vem a bexiga do irmão cantando 3 palavras, 15 minutos. Nós homens que queremos vir para a igreja para tomar postura, fala... Que viadagem gospel da bexiga. Não tem posição na igreja para quem é macho. Observe, cante esse worship, essa homossexualidade espiritual. Veja os homens como eles ficam sem posição. E cante os hinos da harpa para você ver se os machos não acordam. Olha a diferença. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É uma pegada. Aí, Jesus, lindo, 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 lindo. Aí você fala, acho que vai começar, a letra vai começar. Aí quando você acha que vai começar, lindo, 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 lindo. Aí E vocês dizem que essa é a música sagrada? Quando eles melhoram um pouquinho, a gente vem para a igreja, aí estão cantando. Aquele que me viu na prova e não me ajudou. Aí você fala, rapaz, eu estou no mundo, sou ruim, aí eu quero ir para a igreja para ser melhor, eu quero ir para a igreja para aprender a perdoar. E os crentes estão cantando para eu me vingar de quem me viu na prova e não me ajudou. Aí o Renato Russo é gay, não é crente e cantava como crente. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Leu Bíblia mais do que os crentes.
deu a um monte de música, títulos bíblicos. Recomendo você ir para o álbum 4, na música Monte Castelo, onde ele pega um poema de Camões e 1 Coríntios, capítulo 13, do apóstolo Paulo, para falar sobre amor. Aí eu venho para a igreja e os crentes querem me ensinar a me vingar. E eu vou para um gay e ele quer me ensinar a amar. Mas o gospel é a música de Deus. Você está vendo que a gente é uma fraude? Então você está dizendo que se o gay inventar a vacina, você prefere morrer. Se o gay inventar um avanço para o autismo, sou autista, tenho um filho autista, o gay inventou, descobriu a origem genética factual do autismo e agora vocês vão viver com mais qualidade. Não quero, não quero. Eu vou morrer autista, mas não quero, é gay. O gay inventou a cura do câncer. Eu não quero, eu vou morrer com câncer, mas eu não aceito. Vou construir minha casa, o arquiteto é gay, é o melhor da cidade. Não, eu não quero. Vou chamar o pedreiro que constrói a parede torta, mas eu não vou contratar o... Não vou. É assim, cara. Isso é a religião. É a desgraça da religião. Entende? Ela não reconhece a beleza da vida. O que o Renato era, é ele mesmo. E o que ele fez de bom pertence ao Senhor. Porque só há um Criador. O diabo não criou nada. Criou a mentira e a distorção. Só há um Criador. Paulo diz assim, ó, o ídolo nele mesmo não é mais nada. Falando de comida sacrificada aos ídolos. Ah, o acarajé ali, a baiana, não sei o quê. Paulo está dizendo, é mais nada. Agradeça e coma. Por quê? Deus não criou o camarão ungido e o diabo criou o camarão endemoniado. Só tem um camarão e um criador. Entende? Que desgraça, velho. É isso, ser um péssimo marido, porque o seu raciocínio é bipartido como esse, entende? É fragmentado. E uma mente fragmentada nunca vai te levar a ser uma pessoa melhor, um marido melhor. Porque você sempre com essa mente bipartida vai estar céu, terra, sagrado e secular. Não tem mais nada secular, velho, tudo é sagrado. Dar um bom sexo é sagrado, é espiritual. Ser um bom pai, não ir para o culto se a tua semana foi arrochada, porque lançou o novo filme do Capitão América e o seu filho quer conexão. Mas você é religioso, você bate no menino porque o menino quer ir para o cinema e você quer obrigar ele a ir para a igreja. Eu, como pastor, diga, não venha não para o culto, cara. Você está perdendo seu filho por religiosidade. Falte o culto e vá para o cinema. E eu garanto para você que no próximo culto ele quer estar com você, porque você desceu para o mundo dele. Aí você dá poder para ele subir para o seu mundo. Imite a Jesus. O que é que Jesus fez? Te levou para o céu ou veio para a terra? Hã? Ele veio para a tua besteira, cara. Tá todo mundo dizendo, ô Senhor, teu filho é um fanfarrão. Não, mas vou entrar no mundo dele, eu vou no cinema com ele. E você vai ver, pode assistir. Ao amar ele, na besteira dele, ele vai amar a minha seriedade na semana seguinte. É isso. Mas, demônio, entende? Só na igreja que a gente lê Bíblia, capítulo e versículo. No mundo a gente não fala capítulo e versículo, a gente vive. Gente, amar meu filho no cinema é a conclusão do que eu venho para a igreja para aprender, gente. Pelo amor de Deus, a gente está enfurnado em igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, inclusive os pastores, sem tempo de viver o que a igreja ensina. Olha que loucura, velho. Entende? É tanto culto, é tanta Bíblia, é tanto livro, é tanto tudo do sagrado, que ninguém tem tempo na vida de praticar o que a igreja está ensinando, nem os pastores. Por isso que nesse número de divórcio aí tem pastor junto, porque nem ele vive o que ele prega, porque não tem tempo. É reunião de obreiros segunda, culto de libertação terça, culto de ensino quarta, culto de cura quinta, vigília sexta, limpar a igreja sábado de manhã, culto de jovens sábado à noite, escola bíblica domingo de manhã, culto da família domingo à noite. Vão morrer, pô. Vão morrer por excesso de Deus. Não é nem por falta de Deus, é por excesso de Deus.
Quanto tempo tem que vocês não jantam fora? Vamos tirar o diabo dessa bexiga de casamento de vocês? Quanto tempo que vocês não vivem uma adrenalina? Queria botar a mão em tudo quando estava namorando. Quanto tempo tu não dá um amasso nessa nega dentro do carro? A polícia assim, ó, o que está acontecendo aí? Não, estou sem grana. Ela não quer o mega restaurante. Ela quer o marido dela fora da rotina que o casamento deu para ela e fora da rotina que a igreja deu para ela. Pode ser o cachorro quente do Zé. Ela só quer o marido de volta, sem os filhos, sem mãe. Tem que ter intencionalidade. A fé passa e a gente passa a tornar Jesus comum e perde o impacto da graça. Casamento também. Passa, a gente deixa virar a amizade, perde o tesão. Aí diz o amor acabou. E na verdade não foi o amor, porque o amor não pode acabar. 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. O que acabou foi a amizade, o tesão e a paixão. Para eu estar com tesão, aquela tem que cheirar. A mulher que me tenta no mundo, na academia, é mulher cara, bonita, arrumada e cheirosa. Para eu estar apaixonado, com tesão pelaquela, ela tem que cheirar, tem que ser cara. Cabelo bonito, maquiagem, perfume, eu tenho que investir. Não sei se você ouviu o testemunho que eu dei de maneira grotesca num podcast, que a gente quase foi preso indo para um show de rock. Metallica vem ao Brasil. Aí eu sou fã de Metallica. Onde que vai estar? Não, Curitiba não dá, São Paulo não dá. Belo Horizonte. Comprei. Aí eu falei, Keila, o que foi? Metallica no Brasil. E as passagens aéreas? Vamos de carro. E minha hérnia de disco? Eu dou um jeito. E por que você quer ir de carro? Eu falei, adivinha? Vou te pegar na ida, na volta, comendo comida mineira, torresmo e tomando café. Se prepare. Aí ela riu, falou, vamos ver se dá para aguentar a hérnia de disco. Pegamos a estrada. Aí chegou já em Minas, passou Brasília, Goiás, chegou em Minas, eu indo, ela, e aí? Prometeu tudo, vai entregar nada? Aí eu falei, olha, desaforada, pois bem, eu só estou esperando a fazenda certa. Aí quando eu vi eu falei, essa fazenda aqui que é a top. Aí entrei, vamos, banco de trás, aí puxa, vai, aí eu já todo empolgado. E graças a Deus ela ficou de vestido, estava de vestido, ficou. E o pau quebrando. 5 minutos, o pau quebrando dentro do carro, chegou 2 carros. Aí eu pensando, misericórdia, meu Deus, a fazenda tem radar, Eu achei que eram os donos da fazenda, dizendo, você invadiu minha fazenda, tal. Era a Polícia Rodoviária Federal. Aí eu com a pistola, a gente namorando, e eu com a pistola do lado. Aí eu, cadê minha pistola? Aí peguei, graças a Deus que eu peguei no instinto, soltei. Porque imagina o policial dando lanterna e ver um cara todo tatuado com a pistola na mão. Hoje eu seria estatística, né? Pastor Anderson, um bom homem que já está na glória. Aí soltei, pau, abre o carro. Aí eu falei, e aí, rapaz, não é dono da fazenda, não, é a polícia. Aí abri, bora, mão na cabeça. Aí eu, moço, se eu botar a mão na cabeça, a bermuda cai. Bora, sem gracinha. Aí eu abri para não cair, aí fui, mão na cabeça, eu botei. Aí 2 caras, um negão, invocado, o cara estava bravo, e um baixinho, mais educado, e uma moça. A moça querendo rir, ela que atendeu a Keila, vem aqui, moça, para trás. Aí deu baculejo. Aí quando o bicho viu a pistola, falou, você é policial? Não, sou pastor. Mas essa pistola é de policial. Não, sou pastor. Documentação, não, tá tudo em ordem, tal, tá aqui a carteira, não sei o quê. Tem mais arma no carro? Tem outra pistola no porta-luva. Outra. Você não é pastor? Aí foi, pegou as armas, tirou as munições, o cartucho, tal, a documentação, viu, estava tudo certo.
Ó, tá tudo ok. Aí começou, né, o interrogatório. Ó, tá tudo ok com as armas, mas vamos ter que voltar 7 minutos para eu pegar sinal de internet e validar sua documentação aqui no sistema. Falei, ok. Tá vindo de onde, Brasília? Parou onde para almoçar? Paracatu. Que restaurante? Sabatinando para ver se vocês entram em contradição. Restaurante tal, né? Confirmou. Tá indo para Belo Horizonte? É. Mas você não... Para onde? Para um show. Show de quê? Show de rock. Mas tu não é pastor? Olha o que eu falei do cara criticando o seu vinho. Entende? Você não é pastor? Olha a cabeça do cara. Entende? Sou pastor e sou fã de rock and roll, de Metallica. Aí o negão estava invocado, mas o cara do lado, ele tinha um braço fechado, o policial falou, que louco, velho, eu sou fã do Metallica, começou a desenrolar, e o negão alterado, e, velho, relaxa, mano, não tá aí já provado que o cara é cidadão? Né? Fica de boa, em outras palavras foi isso, né? E o cara ali, trocando ideia, falei que eu tinha um projeto de saúde mental de policiais, dei meu Instagram, e a gente trocando mó resenha, e a gente voltou os 7 minutos. Aí foi lá, validou, chamou a gente para o canto, devolveu as armas, falou, a gente se alterou para pressionar se você não era um cidadão, mas também, escute isso, existem quadrilhas especializadas na BR para sequestrar. Sua pistola é pistola de polícia. Se fosse as pessoas erradas, vocês iam ser executados. Então, eu entendo, e aquela, moço, eu tenho 4 filhos, moço. Aí eles, não estou julgando. Não estou julgando, não. Façam isso, façam bem, mas façam de maneira segura. Porque, por exemplo, a gente passou e a gente só viu porque o nosso farol refletiu. Vocês estavam num péssimo lugar. Tinha que ter entrado mais para esconder o carro, mas vocês estavam na BR. Então, se é cara mal intencionado, vocês estavam mortos e já era. E a gente trocou contato, riu, e seguimos estrada. Aí a Keila falou, meu bem, eu vi um flash na hora que você está com a mão na cabeça e a bermuda caindo. Será que eles tiraram foto? Aí eu falei assim, rapaz, eu tô com uma espinha na bunda, não sei se você viu. Ia sair na foto dos caras a espinha na bunda do pastor. Mas eu falei bem assim, ó, tá aí um negócio que eu queria que vazasse. Aí ela fala, você é louco. Eu falei, Keila, a melhor matéria evangélica do ano. Você não está entendendo? Assim, ó, a igreja evangélica está em crise, perdeu credibilidade, a classe pastoral botou o nome de Jesus na lama. Ninguém acredita mais em pastor. Aí sai a matéria no Fuxico Gospel. O pastor Anderson é preso em BR, em Minas Gerais, indo para o show do Metallica, com 2 pistolas dentro do carro. Motivo da prisão, estava transando. Pergunta dos evangélicos, com a mulher de quem? Com a dele. Isso era motivo de avivamento e não de vergonha. Aí eu estou lá dirigindo. Olha ela lá, ó. Bora, de novo. Por quê? É isso que vai manter a fogueira acesa. Entende? Tá apagando e não está jogando querosene, não está jogando gasolina. É meu dever, é dever dela nos aleluiar de novo. Tudo isso a gente queria fazer no namoro. Não podia. Agora casou, pode. Não quer. E quer um casamento pleno, sem tocar lenha no negócio. Show do Kiss em Brasília. Não gosto do Kiss. Sabe aquela de rock and roll? Os caras se pintam. Um sapatão desse tamanho que os caras usam. Mas é Kiss, né? Não gosto, mas é Kiss, né? É histórico e pastor para Brasília, não custava nada. Bora? Tem história para contar, vamos. Ficamos 40 minutos, pô, tamo velho, né? Barulhada da bexiga. Metallica a gente gosta, aguentou o show todo. Kiss não. Deep Purple abriu, Kiss completou a noite, pediu um hambúrguer, pediu um refri, uns 9 desviados, uma bebaça. Pastor, é você. Eu amo suas pregações, ore por mim, orei pela tribulada. Mas uma coisa me marcou. No outro dia, quando eu abri o Instagram, um marido lá, um irmão. Eu decidi voltar para a igreja ontem no show do Kiss.
Aí eu falei, pelo quê? Eu não vi o quis pregar? Por sua culpa. O que eu fiz? Eu não preguei. Orei por um ou outro, abracei um ou outro que estava desviado, mas não orei por ninguém. A minha esposa sempre me forçou a ouvir suas pregações. Eu não gostava de você. Por quê? Quando uma esposa obriga o marido a ouvir Anderson Silva, a esposa está dizendo que o marido não é lá coisa que se preste. Então eu já não gostava, já te odiava por isso. Me obrigando a te ouvir, está dizendo que eu não sou um bom homem. E ela te viu ontem com a tua esposa e quis que a gente fosse lá para fazer uma foto com você. Aí eu disse assim para ela, ei, calma, seguinte, você me forçou a ouvir esse cara. Ele está aqui para fugir de gente como você, evangélico, que ele não quer ver. Ele está aqui pelo show. Vamos fazer o seguinte, fique aqui comigo e a gente vai ficar olhando ele ali. Alguns minutos, 10 minutos, 20. Para ver se é verdade o que ele prega ou se é mentira. Aí eu decido se eu volto para a igreja ou não. Aí estou lá com aquela, a gente tentou subir no lugar dos cadeirantes, não, aqui é de cadeirante, descemos, ficamos do ladinho do palco ali, ela comeu um hambúrguer, eu tomei o refri e tome-lhe beijo na cremosa, só ali curtindo o kiss, beijinho de língua na cremosa, 1 minuto, cheiro no cangote, zoeira, a amizade do casal e o cara ali, ó. Aí o cara concluiu, eu quero. Esse Cristo eu quero. Não, por que você quer? Esse cara está dizendo para mim, a partir daquilo que eu estou vendo, que eu posso ser homem, masculino, macho como eu sou, curtir rock, ser motociclista como ele é, mas ser santo em qualquer lugar, amando a mesma mulher de 18 anos. Esse tipo de igreja eu quero. Esse Cristo eu quero. E o cara falou bem assim, hoje eu decidi voltar na igreja, obrigado. O evangélico só tem convicção da suposta santidade dele dentro de um aquário. É fácil, varão. Ser santo no gospel. Vai para a selva. Deixa o mundo te assistir. D.L. Moody, evangelista, disse, 100 pessoas, só uma vai ler a Bíblia, mas 99 vão ler o crente. Se as pessoas lerem sua vida, elas vão se desviar ou vão querer ir para a igreja? Ou vão querer Jesus? É isso. A tragédia evangélica é essa. Defendemos tudo que é certo, mas a nossa vida não convida as pessoas para a cruz. A gente convida pessoas para ir para a igreja, mas a gente não convida pessoas para vir para nós. Olha como seria diferente. Eu quero ir para a igreja porque eu quero conhecer pessoas como você. Diferente. Agora a gente convida para a igreja e não convida para a vida. E os primeiros discípulos convidavam para a vida, para depois convidarem para a igreja. Me vejam. Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso. Primeiro para mim, depois para Cristo. Pode me ver. Eu tomei um compromisso, eu assumi uma responsabilidade. Então me deixa triste essas estatísticas. Jesus merece mais dos seus herdeiros. É muito triste. 74 milhões de pessoas que acreditam na cruz de Cristo. Fora os católicos, hein? O católico fica zangado quando eu falo 2 ímpios para um crente. Temos que aumentar, né? Botar os irmãos católicos, tem muito católico salvo e muito pastor e crente condenado ao inferno. Colocando os católicos, piora o índice, que dobra o sal. Se o Brasil é católico, pronto, não tem ímpio no Brasil. É mais trágico agora. Nem tinha percebido isso. Acrescenta os católicos. Por exemplo, homossexuais declaradamente no Brasil, menos de 4 milhões são homossexuais trans e o alfabeto inteiro da sigla do movimento gay. São menos de 4 milhões de pessoas. Entre 4 e 7 declaradamente homossexuais. Então pode colocar aí 200 milhões de cristãos, evangélicos e católicos, e 20 milhões de qualquer outra coisa. Outras religiões, outras sexualidades.
é mais vergonhoso ainda. Então eu encerro. Agora eu vou encerrar de verdade. Não se preocupa muito com a igreja que você vai. Se preocupe mais com a igreja que vai começar agora, quando eu dizer amém. Cuida da tua vida, cuida da tua casa, cuida do teu casamento. Não esteja tão apressado em encontrar uma igreja, seja ela, enquanto você não acha uma. Hoje eu já usei e peço perdão desse termo desigrejado. Não tem desigrejado. As pessoas podem ficar sem instituição, nunca ficarão sem Cristo se nasceram de novo. Não tem ninguém desigrejado, porque a igreja não é a alvenaria, não é o CEP. A igreja é o coração refeito, a vida refeita, o caráter refeito. Faça da sua vida uma igreja. Até que o Senhor te presenteie. Está aqui, filho. Está aqui. A igreja coletiva, achei, está aqui. Mas até lá, seja o marido da sua esposa, dos seus filhos, do seu testemunho. Junte amigos, irmãos. Você tem networking, você tem influência. Entende? Marque um jantar quinzenal, mensal. Abençoe esses amigos, os vizinhos, os parentes. Faça célula com seus sobrinhos, seus filhos. Acabou, é isso. É isso que a igreja era no século I. Não tinha templo. Eram os lares, as casas. É isso. É isso que vai elevar de novo a moral dos evangélicos. Está ofendido com a minha pregação? Eleve o nível dos evangélicos. E elevar o nível não é melhorar o templo, é melhorar a vida. Melhorar os bastidores. Seja um marido melhor. Você já está ajudando a igreja a ser quem ela é. Seja um pai melhor. Seja um cidadão melhor. Honre seus compromissos. Pague as suas contas. Tenha caráter. Você já vai estar cumprindo seu papel. Não precisa salvar o mundo inteiro. Salve a si mesmo. Salve sua família. Ame sua esposa, cara. Você já vai ter feito o melhor trabalho missionário do mundo ao amar sua esposa. Porque você entende, né? Você aceita isso, que o missionário é aquele que quer ir para a África. Eu nunca vi um missionário querendo voltar para casa. Todo mundo quer sair de casa. Mas a família é o campo missionário mais difícil e cabuloso que existe. Se eu vencer a minha casa, eu venço qualquer inimigo fora dela. Se eu fizer da minha casa uma igreja, eu não temerei nenhum desafio mundial missionário. Simples assim. Então não busque uma igreja melhor. Seja um casal melhor e já está feito. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse.